manteve-se para ela o princípio da irredutibilidade e, ao mesmo tempo, o Conselho determinou que se cortassem os adicionais excedentes, os adicionais por tempo de serviço, quinquenais, excedentes a 7. 7 por quê? Porque a Lei Orgânica da Magistratura de 79 veio e impôs esse limite, 7 adicionais. Então, dentro daquele pensamento de que tudo não previsto na lei orgânica e na Constituição é ilegítimo e não gera esse direito à irredutibilidade, eu estou dando uma explicação sem querer defender essa posição. É racional, é lógica, há argumentos contrários, como com relação à sexta parte, que acabou prevalecendo, que é uma vantagem sempre defendida no Estado de São Paulo, porque não só para os juízes, né? Exatamente. Para todo o funcionalismo. Ela é desde 46, prevista em legislação do Estado, acolhida pela Constituição do Estado e aplicada a todo o funcionalismo estadual. Então, sempre se entendeu que aquilo que a lei orgânica proibia eram vantagens próprias dos juízes, não essa, que tinha uma abrangência muito maior, aplicava a todos os servidores públicos, categoria na qual, para esse efeito, os juízes sempre foram enquadrados, inclusive para efeitos previdenciários. Então, fugindo um pouquinho dessa questão técnica, que é muito importante, mas acho que tem uma questão de fundo que antecede até essa questão técnica. Toda sociedade civilizada, o Poder Judiciário é o órgão garantidor dos direitos do cidadão e também que faz cumprir os deveres do Estado. Para isso, é uma tarefa hercúlea, uma tarefa dificultosa e é necessário ter, então, dentro desse poder, os melhores quadros possíveis. Dentro dessa premissa, é possível imaginar, como sendo bom para a sociedade, um achatamento desmedido do salário dos juízes? É possível, com um salário reduzido, continuar recrutando magistrados e magistradas aptos e capazes a formar doutrina, jurisprudência, criação de uma estruturação adequada para fazer frente a esses desafios? Na verdade, não é? Porque há várias formas de você analisar salário de alguém. É comum se analisar o salário de juízes em função de comparações com outras categorias de funcionários que, por mais apreço que a gente tenha, não exercem funções da mesma relevância. É também comum fazer essa comparação com relação aos trabalhadores em geral, buscando sempre, muitas vezes, até o salário mínimo com paradigma. Eu sempre entendi que esse tipo de análise tem que ser feita de uma forma diferente. O juiz ele está inserido na sociedade, dentro de uma determinada camada da sociedade que exige dele uma série de recursos, tanto para a família como ele pessoalmente e tal. Então, essa análise me parece que deva ser feita em função da situação social dele, onde a demanda é muito maior do que com relação a outras classes. Um outro equívoco que eu acho que há nesta... aí talvez seja até para defender situações pré-estabelecidas, no sentido de combater aquilo que o juiz ganha injustamente, nunca se faz uma análise da média do que ganham os juízes dentro da sua hierarquia. Normalmente se pegam os casos extremos, os absurdos, aqueles que marginalmente estão ganhando por força, às vezes até de decisão judicial, quantias elevadas, apontam na imprensa como Marajá, quando, na verdade, o juiz ganha muito menos do que aquilo, como classe. Então, eu acho que numa análise honesta, correta da coisa, deveria ser apresentado de uma outra forma. Hoje nós temos um inicial de carreira de juiz de em torno de R$10.000. Bruto, né? Bruto. Antes, há uns tempos atrás, não muito longe, a questão de um ano e pouco, era 6.000 e pouco. Passou para 6.000, para 10.000, porque houve uma reestruturação da carreira com a eliminação de entrâncias, os degraus diminuíram e, com isso, o piso pôde
ser um pouco aumentado. Mas, mesmo assim, convenhamos, R$ 10.000, você estabelecendo os descontos obrigatórios, contribuição previdenciária, imposto de renda e outras, o juiz ficaria com o quê? 6, 7, não é nenhum absurdo por um juiz que está inserido numa camada social que exige dele muito mais gasto do que isso. Se informar mais. É tudo. Preocupação com segurança. É filho na escola, é mulher que frequenta, sem exagero, eu estou dizendo aquilo que é o normal, que é o razoável. Por outro lado, você vê que nos escalões do executivo, do legislativo, quando se passa a conhecer muito bem a situação retributória, você vai verificar que as situações de ganho muito maiores do que a do juiz. Tanto no executivo, quando muitas vezes se apresenta, o ministro aí tal ganha não sei quanto, tal, menos do que o presidente da República. Mas todo mundo se esquece que ele tem uma série de vantagens indiretas, muitas vezes tem a oportunidade de participar de organizações ligadas ao governo, conselho de empresas daqui e de lá, ganhando jetões que no frigir dos ovos o ganho dele vai ser muito maior do que o do É importante frisar, né, doutor? A exceção do magistério é vedada a qualquer outra atividade remunerada ao juiz. Então, por aí você vê que esse problema de vencimentos, retribuição de juiz, então, um negócio que, se for analisado como deve ser, com objetividade, com isenção, não se chega claramente a uma posição que não tem razão nenhuma de ser toda essa campanha que se faz contra a magistratura. O que tem atrás disso eu não sei, mas que há uma posição deliberada nesse sentido. Nós vamos discutir no próximo bloco, por isso eu pedi licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, que nessa oportunidade tem o prazer de debater com o desembargador Milton Godo. Doutor Milton, lei de subsídios, né, uma campanha da APAMAGES para a magistratura paulista, que vai ter repercussão na questão de vencimento e pode ser, talvez, muitos especialistas apontam, uma solução para toda essa problemática dos vencimentos em São Paulo. Queria que o senhor abordasse um pouquinho e nos apresentasse as principais distinções entre o regime anterior e o regime que se pretende implantar. Com os subsídios, procurou-se se estabelecer um sistema retribuitório através de parcela única, de tal forma que essa parcela ela passa a abranger tanto as vantagens do cargo como as pessoais. E é uma exigência da própria Constituição para os membros de poder, secretários de Estado,